Oi! Hoje eu vou te ensinar como ler as belezas que são as tabelas da RDC 50 e definitivamente como projetar o estabelecimento de saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que as tabelas compõem o item capítulo número 3 da RDC 50, que fala nas dimensões mínimas para espaços em estabelecimentos de saúde, servindo como marco regulatório para esses estabelecimentos no Brasil. Se tu ainda não entende muito bem o que é RDC 50, eu sugiro primeiro você consultar o link que eu vou deixar na descrição aqui no vídeo. Para consultar as tabelas da RDC 50, é importante, antes de tudo, você conhecer a listagem das atividades que serão realizadas nesse estabelecimento. Para isso, é importante consultar o capítulo 2 da própria RDC 50. É lá que você vai descobrir que a atividade de consultório, por exemplo, é a 1.7, ou que a atividade 4.2.5.f é a de endoscopia. Essa consulta facilita muito, porque essa numeração que aparece na listagem das atividades é justamente a numeração que você vai consultar na tabela do capítulo 3. Agora, partiu olhar uma tabela comigo para eu te explicar melhor? Vamos usar como exemplo a tabela do centro cirúrgico. Primeiro, nós temos a identificação da unidade funcional, que será uma das 8 possíveis atribuições das atividades. Aqui em negrito, a gente sempre consegue consultar a atividade específica que dá nome à unidade, nesse caso, centro cirúrgico. Na tabela, nós teremos sempre 5 colunas. A primeira e a segunda colunas listam o número da atividade, conforme já expliquei anteriormente, e o ambiente referente a essa atividade. O ambiente é um espaço físico determinado e especializado para desenvolver uma certa atividade, caracterizado por algumas dimensões e algumas instalações específicas. Cada linha da tabela vai expressar um ambiente diferente. Como vocês podem perceber, os ambientes podem ser entendidos com 2 conceitos. O de área, que é um ambiente aberto, que não possui paredes em uma ou mais das suas faces, e o de sala, que é um ambiente envolto por paredes e forro e que só pode ser entrado ou adentrado através de uma porta. A terceira coluna de quantificação vai expressar o número mínimo de ambientes que se deve ter para essa unidade. Quando uma sala ou uma área possuem uma quantificação com o número 1, significa que o ambiente é obrigatório para essa unidade. Já quando elas não possuem nenhuma quantificação, significa que o ambiente poderá ser previsto. E isso só vai acontecer se você tiver a previsão desse ambiente para a unidade ou não. No centro cirúrgico, por exemplo, a área de recepção do paciente será sempre obrigatória, enquanto a sala de preparo de anestésicos será necessária, somente se o serviço realizar essa atividade específica e assim precisar dessa sala. Outros itens de quantificação são um pouco de mais fácil compreensão, como é a quantidade de torneiras na área de escovação. Já a coluna dimensão vai trazer os aspectos mínimos de área e distâncias para um projeto de uma área ou sala. Em boa parte dos casos, é necessário prever um mobiliário no projeto para saber as distâncias, por exemplo, entre macas, quando ela tem que ser atendida. É importante ressaltar que a RDC 50 admite variações de até 5% nessas dimensões mínimas dessa parte da tabela. A quinta coluna, ela vai tratar das instalações que aquela sala deve possuir. Cada uma das siglas tem um significado específico que pode ser consultado na própria norma. Para facilitar, eu vou deixar aqui uma legenda para você printar, caso você precise. Hoje tá quieta também. Tu tá me ignorando, é? Essa coluna tem que possuir uma ligação direta com os capítulos 6 e 7 da própria RDC 50. E é nessa ligação que a gente consegue definir que as siglas HF e HQ na área de escovação, por exemplo, se referem a lavabos cirúrgicos para ter a disposição de torneiras de água quente e água fria. Além também da quantidade de pontos de oxigênio necessários para as salas cirúrgicas e quais as normativas específicas para o tratamento do ar. Embaixo de cada uma das unidades funcionais, a gente vai ter uma listagem dos ambientes de apoio para aquela atividade que a gente está pretendendo projetar. Elas têm um dimensionamento próprio e podem ser consultadas nas atribuições de 5 a 8 das tabelas da própria RDC 50. Os ambientes de apoio, eles podem ser ou não na unidade, desde que elas sejam de fácil acesso.
Algumas unidades, entretanto, de acesso restrito, como é o caso dos centros cirúrgicos e das UTIs, os ambientes de apoio eles têm que ser dentro da própria unidade, exclusivos para elas. Alguns serviços especializados extra-hospitalares, eles vão ter que possuir todos os ambientes obrigatórios no próprio local, quando eles forem relativos a conforto, limpeza e resíduos. Enquanto que outros ambientes de apoio podem ser no local ou de maneira terceirizada, que seriam os mais relativos à nutrição, esterilização, lavagem de roupas e outros. É muito importante dizer que os ambientes de apoio que possuem esse asterisco não são obrigatórios, ainda que sejam recomendáveis. Embaixo dos ambientes de apoio, a gente ainda possui as notas de rodapé, quando elas forem necessárias. Elas vão dar uma descrição ou uma especificação maior para alguns casos, como é esse caso aqui, que ela diferencia o que é um centro cirúrgico ambulatorial para um centro cirúrgico mais tradicional. Eu aconselho, nesse primeiro momento, a você ir consultando as tabelas daquelas atividades que você tem mais conhecimento ou aquelas que você está projetando por agora. Com o tempo, você vai ficando craque no assunto. Comenta aqui embaixo se você, assim como eu, teve essa mesma dificuldade se deparando com a RDC 50 e tentando entender como que a gente decifra essas tabelas. E por incrível que pareça, todas essas informações que eu passei para você nesse vídeo estão exatamente descritas ao longo do corpo do texto da própria RDC 50. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou você gostaria de continuar vendo vídeos com esse conteúdo, te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa estar precisando. Tchau!